Se você é fora Bolsonaro e nessa briga você torce pra briga, inscreva-se aqui no canal. Agora, vamos falar do Eduardo, do Flávio, do Carlos Bolsonaro. O que está acontecendo? Ó, eu falei aqui há alguns dias, o Bolsonaro, quando ele fez um acordo com o PL, lá em outubro do ano passado, ele se filiou em novembro, mas ele ia se filiar no dia 22 de outubro, aí depois foi para novembro, se filiou lá no final de novembro. Tá. O acordo envolveu o quê? O PL conseguir eleger 80 deputados em 2022. Para isso, parte do acordo era, em abril, quando há uma janela e deputados podem, assim como em futebol tem janela de transferências, quando um time pode comprar do outro, entre deputados na política brasileira tem uma janela em que deputados podem mudar de partido sem perder o mandato. Que um deputado, muita gente não sabe, mas um deputado não pode sair do partido, se sair do partido sem motivo nenhum ele perde o mandato. Em abril não, todos vão poder mudar. O PL imaginava que pelo menos uns 15 ou 20 bolsonaristas iriam se filiar ao PL. Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Carlos Jordi, Daniel Silveira, enfim, toda aquela corja, aquele outro lá, Luiz Felipe de Orleans e não sei o quê, esse pessoal todo, que eles iriam se filiar ao PL. Aí o PL já teria mais uns 10, 15, 20 deputados. Esses deputados, por serem os mais bolsonaristas, com o apoio do Bolsonaro na eleição, o que aconteceria? Eles puxariam votos para outros deputados do PL, aí sim do centrão e não bolsonaristas, para que eles fossem eleitos e o PL chegaria aos 80 deputados. Ok. O Eduardo Bolsonaro falou não. Eu não quero ir para o PL é um partido do centrão, eu não quero fazer parte desse partido, eu e os bolsonaristas vamos para outro partido. Então, ele está em tratativas com o PRTB, que é o partido do Mourão, justo o Mourão que o Bolsonaro não gosta. É o partido agora que é da viúva do Levi Fidelix, ela que é a dona do partido. Ok, aí, aquilo já ferrou o plano do PL, o plano de ter 80 deputados com puxadores de voto bolsonaristas para puxar voto para gente do centrão se eleger, esse plano já foi por água abaixo. E o Eduardo Bolsonaro falou, eu não quero que os meus votos ajudem a eleger gente do centrão, tem que eleger gente bolsonarista. Eu falei aqui também nos últimos dias o quê? Que o Bolsonaro não vai apoiar esses deputados. Quem não for pro PL não terá apoio nenhum do Jair Bolsonaro. Então, a coisa tá difícil. Tem gente, a Carla Zambelli, o Carlos Jordi, eles estão desesperados com isso, que eles não querem ir pro PL. Tá ruim a coisa para eles. Então o Bolsonaro vai apoiar o filho porque é filho, mas não vai apoiar os outros. O plano ficou ruim. Aí, o Eduardo Bolsonaro começou a ser retalhado pelo próprio Bolsonaro e pelo pessoal do Centrão. Eles colocaram o Eduardo Bolsonaro para escanteio. Eu falei aqui algumas semanas, eu falei várias vezes, eu falei, ó, quem diz que é o Carlos Bolsonaro que está comandando o gabinete do ódio está atrasado. É o Eduardo Bolsonaro quem hoje comanda o gabinete do ódio. Pois bem, esquece, não é mais. Voltou a ser o Carlos, O Eduardo Bolsonaro foi colocado de escanteio. Ele tem as conexões com o pessoal da Polônia, da Hungria, com o pessoal do Donald Trump, que são os outros fascistas. Ainda tem conexões com os fascistinhas de Israel. Não fascistinhas não, fascistões lá de Israel, que não estão mais no poder lá. Inclusive o ex-primeiro-ministro lá tá para ser preso a qualquer momento. Ele tem essa rede de contatos mundial e ele tem contato ainda com parte dos olavistas, apesar de já ter brigado publicamente com alguns. Porém, o Eduardo não é mais útil para a campanha do Jair Bolsonaro. O pessoal do Centrão conseguiu convencer o Jair, eles e o Flávio convenceram o Jair. É um irmão assim puxando o tapete do outro. Lá a família, essa coisa feia. Conseguiram convencer e aí o Eduardo Bolsonaro está de escanteio. E quem tomou o lugar dele foram o Flávio, que junto com o pessoal do PL, que é o partido do Bolsonaro, e com o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do partido, querem impor para o Bolsonaro que ele tenha um marqueteiro. O Carlos Bolsonaro vai cuidar das redes sociais e ele quer que não tenha um marqueteiro. Que o marqueteiro da campanha seja ele. O Eduardo Bolsonaro, a parte dele, ele é tido como o filho mais radical do Bolsonaro. Pô, mais que o Carlos, mais radical do Bolsonaro. E realmente, você olha bem pra carinha dele, ele é o que mais tem cara de que bateu a cabeça quando era criança. Tá, e muitas vezes o que ficou bem sequelado. Aí, o que acontece? O Eduardo Bolsonaro, ele vai continuar com o discurso dele, que é o discurso de que, olha, somos antivacina, olha, nós temos que ir para cima desses comunistas, olha, nós somos aqui a liberdade e eles são comunistas, que é o discurso que agita a base mais radical do Bolsonaro. Ele vai continuar com isso porque isso é só o que ele sabe fazer. O Eduardo não sabe fazer mais nada da vida, é só isso. Discurso fascista para tentar o nós contra eles, né? Nós aqui
fascistas pela liberdade, não se chamam de fascista, mas dizem que são pela liberdade, contra eles. Quem são eles? Eles são todo mundo que não é bolsonarista, é comunista, é abortista, é tudo ista que eles consideram ruim. Ok. Quanto mais ele faz isso, mais o pessoal do Centrão consegue convencer o Jair Bolsonaro de que aquilo é errado. Porém, tem uma coisa, que é o que está tirando o sono de muita gente do Centrão, que é o Bolsonaro, ele fica, de vez em quando, ele fica muito saudosista com os filhos, ele fala, pô, meu filho tá aqui e tudo mais, e tem uma chance de a qualquer momento ele trazer o Eduardo de volta para a campanha. E quando ele traz o Eduardo para perto dele, o que acontece? Poucas horas depois, o próprio Jair começa a dar declarações xingando o Alexandre, xingando o Barroso, falando que a urna não funciona, falando um monte de coisa que só aumentam a rejeição do Bolsonaro. Esse tipo de discurso, quem também gosta desse tipo de discurso é o Carlos, porque isso dá engajamento em rede social, e o Carlos fica o dia inteiro olhando para a rede social e olhando relatórios, quantas curtidas, quantos comentários positivos, quantos negativos. O Bolsonaro tem mais comentários, tanto negativos, mas para ele o que importa é positivos, quando ele faz esse tipo de declaração, que é o que o Eduardo quer que ele faça. Então, eu vou já falar o que vai acontecer nas próximas semanas, ou talvez nos próximos dias, porque as coisas estão acontecendo rápido ultimamente. O Eduardo e o Carlos vão se unir contra o Flávio e contra o pessoal do Centrão. E vai começar uma briga dos dois filhos do presidente contra o outro filho. Vamos lembrar, o Flávio é o filho que mais rouba dinheiro público, é o que está morando em uma mansão de 14 milhões. O Carlos, ele tem lá tudo, tá milionário e tudo mais, mas ele continua morando na mesma casa que morava 5, 6 anos atrás, lá no Vivendas da Barra Pesada, casa número 36. O Flávio não. O Flávio mudou para um apartamento de luxo, aí outro melhor, agora uma baita de uma mansão. E o Flávio está roubando dinheiro público com o pessoal do Centrão. O Jair também está roubando dinheiro público com o pessoal do Centrão. O Eduardo e o Carlos, não sei como eles estão roubando dinheiro público, mas não é com o pessoal do Centrão. Não estão juntos nos mesmos esquemas. Então vai começar a guerra agora. Um filho do Bolsonaro junto com o Centrão contra os outros dois. Ó, é questão de dias ou semanas, se é que já não aconteceu isso nos bastidores, para o Eduardo e o Carlos se unirem contra o Flávio. Aí vai começar uma guerra na família. E eu vou falar, conforme as pesquisas vão mostrando que o Bolsonaro não decola, o apontar de dedos vai ficando maior. O apontar de dedos vai ser do Eduardo e do Carlos apontando o dedo pro Ciro Nogueira e pro Valdemar da Costa e pro Flávio, dizendo, olha, seus imbecis, o Bolsonaro vai mal por sua culpa, quando a gente aqui tava, no caso era o Carlos, mas o Eduardo também, o discurso dele era escutado e era proferido pelo Jair. Quando a gente aqui estava falando o que o Bolsonaro devia fazer, o papai Jair, ele estava em primeiro nas pesquisas e ele ganhou a eleição. Quando vocês começaram a ficar, vocês chegaram aqui vocês chegaram depois, já sentaram na janelinha e já querem dirigir o barco, dirigir o ônibus aqui da campanha do Bolsonaro. Aqui com vocês a gente só cai nas pesquisas. E de outro lado o pessoal do Centrão falando, ó, as coisas mudaram, o cenário de 4 anos atrás não é o mesmo de agora, o Bolsonaro tá caindo nas pesquisas porque vocês, Eduardo e Carlos, são radicais demais e o povo não quer alguém radical. Monte de Gameleiras, no Rio Grande do Norte, eu tava um tempo lá bonito, cidade bonita lá. Isso aqui não aparece nada, aqui pronto, cidade. No próximo vídeo eu mostro um trecho melhor. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo aqui tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário eu deixo Pix, PicPay, também deixo as minhas outras redes sociais. Vamos continuar aí vendo a briga e o desgoverno desmoronando. Falou!